Boa noite, meus queridos, boa noite a todos vocês. Muito obrigado, Gustavo, pelo apoio, pela força. Muito obrigado por estar gostando da palavra de Deus, não é minha, sabe, Gustavo? Estou mandando a mensagem para você porque você está acompanhando direitinho aí. Tô na metade desse estudo. Vai ser repetitivo, Gustavo, falando direto para você porque você está interagindo bastante aí, obrigado. Vai ser repetido às vezes os mesmos assuntos, porque o que eu procurei fazer foi de Gênesis a Apocalipse, né? Então hoje nós vamos entrar no 7º vídeo e falando a respeito de espírito de vida ou espírito em nós, né? O que tem dentro de nós realmente? É alguma coisa que quando morre sai correndo por aí, né? Essa coisa absurda que estão fazendo na internet aí de gravar almas, seres, eu acredito que não tem nada a ver. Eu acredito que essas aparições aí em vídeo são todos demônios, tá? Eu acredito nisso, porque a própria Bíblia fala que quem está de um lado não passa para o outro e nem nós para lá, eles para cá. Foi assim mesmo que o Novo Testamento fala e a gente vai chegar lá. Tá longe ainda para chegar lá, mas tenha paciência que a gente vamos entender o que é isso, né? Então aí, ó, o 7º vídeo já falei. Hoje é dia 7 de junho, né, do mês 6, 2019. São exatamente, deixa eu ver aqui, 21 horas e 38 minutos. Vamos para a leitura? O capítulo 2 de Isaías, versículo 22. Aos que estão acompanhando, né, quero agradecer que estão acompanhando e estão absorvendo conhecimento para não ser enganado. O que está cheio de religião enganando as pessoas aí não é brincadeira. Está muito cheio de enganosos aí, de falsos profetas. Isaías 2:22. Vamos continuar nossa leitura, que é o que é importante é isso. Opa, ainda bem que eu passei o olhinho aqui, né? Estava em Eclesiastes, hein? Isaías 2:22, agora sim. Deixai-vos, pois, o homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Ou seja, nessa tradução está falando o fôlego está no nariz. E a outra tradução vai falar o espírito de vida, certo? Já falamos nisso. Se você tiver outra tradução que está falando diferente, mas é o mesmo sentido. O fôlego está nos nariz, nas narinas e o espírito de vida também, certo? Eu não vou pegar outra Bíblia não, porque vai demorar. O 4:4, vamos lá. 4:4 de Isaías. Quando o Senhor tiver te levado a imundícia das filhas de Sião e tiver limpado o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Aqui, tá vendo? São intenção, espírito de justiça e espírito de ardor. Ou seja, né, uma atitude. Ardor, punição, né? Espírito de justiça, quem que é a justiça? O próprio Deus. O espírito dele, a justiça dele. Com a vontade de fazer o certo aqui no caso, né? Então fica muito complicado você entender espírito de justiça, espírito de ardor. Então, quantos espíritos vai vir? Legião? Não, é errado. É a intenção do ser. No caso, é a intenção de Deus, a justiça de Deus. 8:19. Deixa eu dar uma preparada aqui. No 8:19. Quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os feiticeiros, que chiureiam e murmuram, respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Aqui, ó, é um detalhe importante, nós vamos entrar. Deixa eu ajeitar minha manga aqui, peraí. Presunto Seara 100% pernil. Aí, beleza, tô brincando aí. Neste caso aqui, ele está relacionado à idolatria e feitiçaria, espiritismo. Nós vamos entrar ainda lá. Eu estou terminando, estou no meio do assunto espírito de vida em nós ou espírito de vida.
Aí vai vir Santíssima Trindade. Existe Deus Trino, que igual falam. Depois disso, vou entrar no assunto de quem merece a nossa adoração. Você respeitando quem merece a nossa adoração é o passo principal, fundamental para a vida eterna. O resto aqui é só bagagem. Vai servir para entendimento, conhecimento, para o seu ego, para a sua bagagem, né? Mas respeitar no sentido de amar, adorar só a Deus, no que vai entrar daqui a alguns meses, nesse final de ano ainda consigo passar para vocês. É o essencial, é o importante. Quem devemos adorar. Então, aí vai ter também feitiçaria, que já está preparado o assunto, vai demorar um pouquinho, e idolatria, né? Aqui está condenação de adivinhos e feiticeiros. Em Isaías capítulo 8, você vai ver o que aconteceu, né? Na época de Esaú. Isso, rei Esaú. Vamos lá de novo para não perder o contexto. Capítulo 8 de Isaías, o versículo é o 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que chiuriam e murmuram, respondei, acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Vou tentar explicar para vocês, esse versículo é longo. Quando alguém te chamar para você num curandeiro, feiticeiro, presságio, benzedor, rapa fora, meu amigo, rapa fora. Hoje a gente tem uma visão ampla, né, de que acontece nesses meios de feitiçaria, bruxaria, né? Eu acho que o benzedor é um pouco diferente, mas só para você entender, que depois eu vou te mostrar lá no feitiçaria. Meu cachorro todo dia vai fazer isso aí mesmo. E você vai ver que a diferença é que quando você chega perto de um curandeiro, o que acontece? Eles não têm uma mesa lotadíssima de terafins, serafins, anjos, e também tem umas imagenzinhas lá no fundo com chifrinho. Uma mesa cheia de deuses, na verdade demônios. Idolatria, não são nada, eles não são nada na verdade, mas não são simbologia a todos os deuses da terra que tem uma mesa? Não, você está me entendendo? De novo, então quando te falaram, vamos lá na casa de fulano para ele fazer uma amarração por amor, igual aí a vidente aí, né? Estão falando aí. E vamos lá que ele vai tirar essa maldição, quebrar esse nó. Não vai, né? Aí que você fala, espíritos familiares, ou seja, lá tem um adivinho que ele encarna o espírito do seu familiar. Vamos falar de quem? Escuta só, Chico Xavier. Ele não fazia o papel de intercessor de pessoas, espírito? Um espírito falando pro outro. Aqui a Bíblia mata a charada, irmão. Irmãozinho, abre o teu olho. Não estou falando mal de religião nenhuma. Abre o seu olho. O que Chico Xavier fazia? Não ficava ali. Chiureiam e murmuram. Você não entende nada com quem ele está conversando. Você não escuta nada. Ele fica lá. Já viu isso? Eu já vi várias vezes. Eu cheguei a sair correndo de centro espírita, que a minha mãe levou uma vez. Correr de sair correndo mesmo, fazer até evento. Aí você tem que responder o quê? Acaso não consultará um povo seu Deus? Quem? Consulta Jeová, consulta a Iarro, o eu sou, né? Ele é. Consulta Deus da Bíblia, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Ore a ele. Se você escutar um barulho na sua casa, corre de medo não, pai. Se vê arrastar uma panela, voar um prato, nem corre de medo, repreende. Peça para Deus repreender, não repreende você não. Porque às vezes você está em pecado, você vai falar uma palavra aí que vai voltar contra você. Você pede a Deus, pede a direção do Espírito do Criador, de Yahweh, de Deus, de Jeová. Que Jeová te repreenda. Se isso acontecer, não vai consultar vidente não, hein? É uma amarração para você entrar onde? No satanismo. Ok? Então aí você fala, acaso nós não temos Deus para ir procurar?
né? Ou os mortos vão interceder pelos vivos? O que pode fazer um morto para mim? Nada. Jamais. Nada. Não podem fazer nada. Não vai atrás da feitiçaria, do espiritismo. É um laço demoníaco. Falei, certo? É um laço perigosíssimo. Ok? Se eu escutar qualquer coisa, às vezes até eu brinco com minhas crianças, opa, que Cristo Jesus Yeshua repreenda, né? Amém? Vamos lá agora pro capítulo, né? 8, 19 já, 18, 19 já lemos, o 19, 3 e 14. 19, 3 e 14. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exulta quando se repartem os despojos. Eu mesmo fiquei aqui, deixa eu ver, dá uma licença, perdão da palavra, é 19, meu amigo, então, desculpa, fica assim mesmo, errar é Israel, errar é Israel, 19, não 9, ela estava lendo 9, 19:3, perdoa, meus amigos, me desculpa, 19:3, meu óculos está ruim, tem que tirar outra, hein? E o espírito dos egípcios se esvaecerá entre eles, desfalecerá, né, dentro deles, ou desânimo, né? Eu destruirei o seu conselho e eles consultarão os seus ídolos e encantadores e necromantes e feiticeiros. Opa, tá vendo? Aqui tá acontecendo que não tô falando da idolatria nem da feitiçaria, tô falando do espírito, né? A profecia contra o Egito. No 19, versículo 3. E o espírito dos egípcios, se esvaecerá, desanimarão. Tem fé de nada. Aonde eles iam? Correr atrás de outras pessoas, tentar um recurso ao espiritismo, idolatria e tralá, satanismo. Mas o espírito esvaecerá, desanimará. Morre a vontade de tudo nas pessoas, tira aquela fé, ok? O 14, vamos lá, 19, agora o 14. O Altíssimo derramou no meio deles um espírito de confusão. E eles fizeram errar o Egito em todas as suas obras, como o bêbado vai cambaleando ao seu vômito. Aqui fala que Deus derramou no meio do povo, do carro de Faraó aí, a destruição dos assírios, né? No caso assírios. No meio deles um espírito de confusão. Cada um queria fazer uma coisa. Cada um queria fazer uma coisa, não é verdade? Cada um queria fazer uma coisa. Então, o espírito de confusão. Ok? Vamos lá para o 26:9. Minha alma te deseja de noite, sim, o meu espírito dentro de mim diligentemente te busca, porque quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendam justiça. Ou seja, minha alma, né? No caso aqui, já ouviu o julgamento de o Senhor sobre as nações. Que é Davi. Minha alma, né? Davi falando, meu coração te deseja de noite, assim, no meu espírito dentro de mim. Diligentemente te busca, porque quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ou seja, a justiça vem
de Deus. O espírito é a vontade de aprender de Deus. Se você tiver a vontade de aprender de Deus, eu estou passando essas mensagens para você, saiba que é o Espírito de Deus que está te dando essa vontade, tá? Não vem da gente mesmo. Vamos aqui pro 28:6. 28:6. E por espírito de juízo para que o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Então aqui é um espírito de juízo. Tá vendo? Quem que ia julgar, no caso aqui, anuncia do castigo de Efraim e Judá, por causa da sua impenitência. Ou seja, ia levantar um rei que tinha um espírito de justiça. Às vezes você vê uma coisa acontecendo aí, até mesmo no seu emprego, pessoas sendo atraídas para o lado daquela patota, daquela massa, daquele bolo podre que a gente fala, e você trabalha e as pessoas não te vê. Isso é que você tem espírito de justiça e eles não têm. Espírito de justiça é coisa divina, vem de Deus. Não é qualquer um que tem não, tá bom? Esse espírito de justiça. Vamos agora pro 29:10, versículo 24. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas vendou as vossas cabeças os videntes. Aqui no caso, Deus colocou sobre o pessoal lá contra o povo de Judá infiel, né? Um espírito de sono. Espírito de sono. Então, Israel, agora eu vou te perguntar, o que acontece então, meus amigos? Para cada coisa que você está vendo no espírito, não está entendendo que eu estou tentando passar para você? Espírito de sono, espírito de justiça, espírito de não sei o que, é tudo ânimo, relativamente ao ânimo nesse caso. Aí quando vai aquela translação da morte para a eternidade, aí sim, na ressurreição, ou até no momento aí se transforma o espírito. Depois que nós sai dessa matéria, por enquanto é meio precoce de falar para você o que está falando esse assunto. É o que? Sentimento, espírito de justiça, né? E espírito de sono. Então, pessoa às vezes sonolenta é que é desânimo total, depressão. Agora o 24, versículo 24. E os errados de espíritos virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão instrução. Os errados de espírito. Uma cabeça que não pensa em nada, são errados de espírito. Errado de espírito. Faz as coisas sem saber, sem ter noção. Isso é errado de espírito. O 31, versos 3. Eu vou terminar Isaías com vocês aí hoje, hein? 31, versos 3. Ora, os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará quem dá auxílio, como cairá quem recebe auxílio. E todos juntamente serão consumidos. Aqui, numa época antiga, muito antiga, eles achavam que os egípcios eram deuses, né? Endeusava aquele povo. Hoje em dia não endeusamos jogador, não endeusamos uma modelo, um ator, não endeusamos, não fizemos deles uma beldade, não fala beldade? Nossa, aquela atriz é uma divindade. Endeusando, não é nada, não é nada. É um bando de saco de osso de estrume. Nós somos um bando de saco de osso de estrume. Ora, vamos lá no 31, verso 3. Os egípcios são homens e não Deus.
Opa, e os seus cavalos carne e não espírito, ok? É isso aí. Então, não tem como dizer para você que as pessoas são espírito nesse sentido. Cavalos são carne. Eu vou parar por aqui hoje, meus amigos. Vou deixar para continuar no 34, versículo 34, capítulo 34 amanhã. Outro dia, tá bom? Porque já foi longe demais esse assunto. Ele tem mais uns 10 capítulos para passar em Isaías. É longe. Que Deus abençoe. Vai lendo devagarzinho. Espírito é relativo em ação, em querer, em fazer, em sentimento. E uma coisa também é segredo. Quando nós deixamos essa matéria, aí nosso espírito volta para Deus, o fôlego de vida, para sermos julgados, ok? Ninguém é mais do que ninguém.